Senhor, que alegria estamos aqui louvando o Teu nome, participando de momentos tão significativos e profundos. Como o Senhor é bom, é tão bom para conosco, e nós temos tanto a Te adorar e a Te agradecer. É por isso que cantamos, ó Pai, receba toda a glória, receba toda a honra, porque só o Senhor é digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso ser. É para isso que estamos aqui nessa noite, celebrando o Teu nome. Abençoe agora, nesse instante, com a Tua palavra, dê-nos entendimento, dê clareza, me abençoe, me ajude, ó Pai, na transmissão daquilo que é tão precioso vindo da parte do Senhor, e que saiamos daqui, Senhor Deus, edificados, confrontados, abençoados, conforme o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos, então, nesse mês de outubro, nos dedicando a esse tema que nós separamos para olhar por alguns domingos, para falar um pouco sobre o orgulho. Precisamos falar sobre o orgulho. Nós já vimos e começamos a pensar um pouco sobre isso na semana passada, porque o orgulho ele é um mal presente ligado a essa natureza humana terrena que nós temos e que está, fato é, presente em todos nós. Desde a semana passada, então, nós já temos refletido que não adianta essa de olhar para o outro, achar que ele é orgulhoso, que ele tem coisas do orgulho a resolver e você não. Mas muito pelo contrário, nós temos refletido sobre a importância de entender que enquanto estamos aqui nessa vida, nessa realidade, dessa existência que nós herdamos de Adão, nós temos essa natureza que concorre com a nova criatura que somos em Cristo e que nos gera o desafio, sim, de lutarmos para ser como nosso Deus deseja que nós sejamos, que é sermos humildes. Humildes, é dentro de uma vida humilde que nós iremos agradar a Deus, e se assim o é, esse é o desafio de vida para a minha vida e para a sua vida. Nós temos olhado então para essa preocupação. Semana passada nós abrimos esse tempo nesse assunto aqui, pensando sobre a origem do orgulho para o homem. E hoje nós vamos olhar sobre o exemplo de Jesus a respeito desse assunto dentro da ótica do Novo Testamento. Jesus representou ser uma vida sem orgulho, ou seja, uma vida totalmente humilde, uma vida vivida na humildade. E é nessa linha que nós iremos observar nessa noite. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, e nós aproveitaremos o que o Senhor tem para as nossas vidas nos 11 primeiros versículos desse capítulo. Sua Bíblia, o celular, Filipenses, capítulo 2, e os versículos são do 1 ao 11. Versículo 1 ao versículo 11. Aqui na NVI, versão que eu irei ler, título do recorte aqui da perícope é A Humildade Cristã. Acompanhe comigo, farei uma leitura corrida, depois a gente se aprofundará naquilo que o texto nos proporciona. Diz assim, Paulo dizendo aos irmãos daquela região de Filipos: Irmãos, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, se nós temos isso, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Olha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo,
tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E tudo isso para a glória de Deus Pai. Tudo isso para a glória de Deus Pai. Irmãos, o ano passado, fevereiro do ano passado, nós, olhando e estudando sobre unidade para a igreja, nós já olhamos aqui esse capítulo, esse trecho, e o foco da nossa dedicação naquele domingo foi olhar dos versículos 1 ao 4, do qual realmente o ponto em questão aí a gente poderia definir e centralizar na unidade, mas hoje nós lemos todo o trecho aí de 1 a 11, mas nós vamos, na verdade, manter o nosso foco nos versículos de 5 a 11, que tratam exatamente da humildade cristã, que faz parte da nossa observação nessa noite. Vamos lá, primeiramente sobre o que nós temos aqui. Paulo, o apóstolo Paulo, ele tinha um vínculo muito profundo com esses crentes aqui dessa região. Ele gostava muito desses amados irmãos, ele tinha algo muito profundo, amizades profundas, muito especiais e maravilhosas. Vocês estão me ouvindo? Não? Voltou. Paulo, ele tinha amizades muito profundas com os irmãos dessa região. Coisa de valor mesmo, aquele tipo de elo, de vínculo profundo. E o objetivo dessa carta aqui, na verdade, a gente vai ver, os estudiosos definem que o motivo central desse escrito, dessa carta de Paulo àqueles irmãos, vai estar registrado ali, está registrado no capítulo 4, quando Paulo agradece àqueles irmãos por ofertas que eles enviaram para a sua vida e para o seu ministério. Mas quando nós olhamos aqui no capítulo 1, que é esse que antecede o trecho que nós lemos, nós vamos ver então Paulo introduzindo essa carta, tecendo, fazendo muitos elogios àqueles irmãos que eram muito queridos, muito apreciados por eles. Nós vamos ver aqui palavras de ânimo, de motivação, palavras de quem quer muito bem. E são esse tipo de palavras que nós vamos encontrar da parte de Paulo para aqueles irmãos. Só que assim como existe em todo o grupo, em toda a comunidade, mesmo em meio a toda essa gente querida pelo apóstolo Paulo, Paulo sabia e reconhecia de que havia alguns ali no meio daquela comunidade que não estavam na postura mais adequada, na postura certa que deveriam estar. E é por isso que Paulo, já no primeiro capítulo, mesmo em meio ali algumas falas de gratidão, de saudade, de vínculos, de grandes notas para aqueles irmãos, Paulo vai fazer algumas recomendações de cuidado para acerca de alguns que estavam naquela comunidade. Versículo 15, por exemplo, Paulo fala que mesmo em meio a toda essa gente tão amada por ele, tão dedicada ao cristianismo ali que havia naquela igreja, haviam alguns ali naquela comunidade que se dedicavam à pregação do evangelho por rivalidade. Sabe, havia uma rivalidade entre eles e o apóstolo Paulo, vamos dizer assim, eles se colocavam numa situação de disputa, e eles se colocavam para pregar o evangelho, não pelo interesse maior que o evangelho tem em si, de libertação, de abençoar pessoas, mas eram exatamente o objetivo de disputar. No 17 também vai dizer que esse pessoal, eles eram munidos de ambição egoísta, ou seja, eles não eram sinceros, e eles pretendiam com essa atitude até causar dano, lesar o apóstolo Paulo, causar alguma ideia, alguma direção de sofrimento para o apóstolo Paulo. E no versículo 28 do capítulo 1, ele vai dizer que esse pessoal era gente que se opunha aos fiéis da comunidade. Então Paulo tem boas palavras para aqueles irmãos, mas ao mesmo tempo ele diz, olha, mas tem um pessoal aí que está um pouco complicado. E aí Paulo faz esses destaques que eu mencionei aqui.
E aí nessa primeira parte desse capítulo que nós lemos aqui, nós vemos então que Paulo naturalmente ele vai continuar no seu intento aqui do que ele tem a escrever e registrar nessa carta, mas o objetivo dele então é fortalecer os fiéis, fortalecer aqueles que estavam com a mentalidade boa, a permanecerem fiéis, a permanecerem corretos e não se influenciarem com aquela atitude errada daquele pessoal que não estava acertado no meio da comunidade. É nesse aspecto que nós vamos ver, então, ele buscando estabelecer aqui dentro do que nós lemos, não é? Uma convocação à unidade, nos primeiros 4 versículos nós vamos ver, e ao mesmo tempo que introduz o exemplo de Jesus Cristo, não é? Que nós reparamos aí a partir do versículo 5, em que ele vai falar sobre exemplo em Jesus da humildade cristã. Ou seja, sem o típico orgulho da natureza humana. Jesus ele viveu a sua vida de nenhuma forma orgulhosa, mas totalmente humilde. E Paulo vem falar sobre isso porque é o orgulho que gera rivalidades, que gera disputas, que suscita ambições egoístas nas pessoas. É o orgulho que gera oposição de uns para com os outros, gerando também divisão ao invés de gerar a convergência, a união que o corpo de Cristo, que a igreja do Senhor Jesus deve ter. Então, em resumo, nós poderíamos dividir todo esse trecho aqui do capítulo 2 dentro dessas 2 partes, e nós vamos olhar um pouco, então, do que esses versículos trazem para nós. Os versículos 1 e 2, eles são totalmente ligados e complementares. A fala de Paulo é assim: olha, irmãos, se por estarmos em Cristo, nós temos algumas coisas ligados ao nosso aspecto pessoal, como motivação, exortação em amor, se temos comunhão no Espírito e profunda afeição e compaixão, aí Paulo continua: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, tendo um só Espírito e uma só atitude. O que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está querendo dizer assim: olha, irmãos, se por estarmos em Cristo, no aspecto individual e particular nosso, nós temos uma ligação direta com Deus, experimentamos grandes coisas pessoais para com Deus, ótimo, mas isso não é algo que deva ficar somente entre você e Deus, mas se é real, se é legítimo, isso deve provocar um efeito no coletivo da igreja. Não deve ser algo só experimentado entre você e Deus. É por isso que a ideia de Paulo nesses 2 versículos é assim: se vocês estão indo até a metade do caminho, completem o caminho e façam a história certa por completo. Porque se vocês estão tendo alguma motivação, exortação de amor, comunhão no Espírito, essas coisas ligadas ao que ele disse, compaixão e afeição, isso tudo vocês têm experimentado para com Deus, que isso seja pleno, que isso não seja somente até esse ponto da história, mas completem, vivam isso para a comunidade, que isso repercuta em meio à comunidade que vocês convivem. E por que Paulo está falando isso? Porque havia gente naquela comunidade que, por exemplo, estava vivendo a busca de pregar o Evangelho, de anunciar a palavra de Deus, de transmitir a verdade de Deus para as pessoas, e isso é algo profundo, como que se assim, sou servo do Senhor, estou vivendo isso, mas na hora daquilo repercutir na comunidade, eles disputavam, eles se colocavam numa situação de oposição para com as outras pessoas. Então Paulo vai dizer assim: olha, se vocês estão se objetivando a algo tão puro, tão legítimo como o Evangelho, gente, vão até o final dessa história, sejam plenos nisso, porque não tem nada a ver em vocês se depararem e se dedicarem a anunciar a palavra, mas depois ficarem se opondo entre os amados da comunidade. Então Paulo nesses 2 versículos ele vem tratar sobre essa ideia complementar de que, afinal de contas, isso deveria acontecer. E Paulo fala isso querendo preservar os saudáveis e fortalecer eles naquilo que era correto. Porque havia gente aqui tão piedosa, gente tão benquista por Paulo, e a ideia de Paulo é: gente, vivam a integralidade do Evangelho, o Evangelho que anuncia, mas o Evangelho que vive na prática a verdade disso que é anunciado também. É disso que Paulo está falando aqui, quando esses 2 versículos, ele vai transmitir essa ideia que sai da experiência particular, mas que resulta também para a coletiva.
Então no versículo 3 ele vai dizer, continuando nessa mesma ideia, ele vai dizer assim: nada façam por ambição egoísta ou vaidade. E a ideia de Paulo é assim: não façam nada para vocês mesmos no final das contas. Sabe aquela ideia de você fazer algo para alguém, mas no fundo, o objetivo pretendido é você ficar bem na foto? É você se sair bem na história? É você ficar notável aos olhos dos outros porque você fez aquilo? E gente, isso é algo do qual mais se acontece e nós conhecemos muito bem aos montes dos muitos exemplos. E isso, por exemplo, é um traço de orgulho. Isso tem a ver com essa menção de Paulo dele chamar ambição egoísta, dele chamar vaidade, porque até no anunciar da palavra de Deus, o objetivo de alguns ali não era puro, mas estavam anunciando a palavra de Deus centrados na sua própria vaidade. E Paulo vai dizer: olha, não façam assim por ambição egoísta e vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos, não é? A ideia dele é mais ou menos assim, de dizer: olha, considerem que todos aqueles que estão ao seu redor são superiores a você, porque isso te levará à atitude de humildade que é cabível a você. E ele vai desenvolver isso um pouco melhor na sequência do texto aqui. Versículo 4 ele vai dizer: cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros, ou seja, a ideia dele é dizer: não ajam com egoísmo, mas ajam, tenham a atitude de vocês um altruísmo puro, algo que vise o outro, né? Algo que ele traz aqui para a gente. E aí é então que ele vai entrar nessa parte do capítulo 5 que nós vamos nos dedicar a fundo aqui nessa noite, quando ele diz: ao invés dessas coisas que vocês têm visto acontecer em meio a vocês, seja diferente. Seja a atitude de vocês igual à atitude de Jesus. E aqui ele vai descrever a atitude que Jesus teve, a atitude de uma vida de humildade que está proposta como modelo para todo seguidor de Jesus. Esse texto ele vai ter uma construção diferenciada, porque a maioria dos estudiosos vão entender que isso poderia certamente se tratar de um cântico, de um hino lá daquele primeiro século, por isso que ele tem uma estrutura diferenciada do texto corrido que a gente vê antes do versículo 5 aí. Mas é um texto muito bonito que vem falar sobre esse aspecto da atitude de humildade de Jesus. Versículo 6 ele vai dizer assim: olha, seja então, começando do 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se. E aqui é interessante para a gente já notar essa primeira frase de Paulo. Ele está dizendo: olha, embora sendo Deus, Jesus não considerou que ele de fato era, ou seja, Jesus não teve apego àquilo. E por que Jesus fez isso? Jesus fez isso por qualquer razão, sem algum motivo claro? Não. Jesus, ele de fato não considerou ser igual a Deus, ele não se apegou a isso por algo maior, e esse algo maior tem a ver com algo que nós definimos como a vontade de Deus reservada para Jesus. A vontade de Deus reservada para Jesus foi Jesus vir à terra para salvar o homem. Essa era a vontade de Deus. E Deus, tendo manifestado, tendo colocado isso para Jesus, Jesus não se apegou ao fato de ser Deus, mas ele não teve apego a isso, mas ele abriu mão disso, e ele, por um motivo maior, ele se colocou para vir à terra, para ser encarnado e cumprir com o objetivo de Deus, com a vontade de Deus. Ou seja, Jesus abriu mão de si mesmo por algo maior daquilo que estava para ele mesmo. E por esse motivo que nós vemos então que ele assume essa atitude, uma atitude não egoísta, mas uma atitude altruísta, uma atitude que não tinha a ver com ele próprio. Veja, Paulo falou isso no versículo 4, e aqui ele exemplifica isso na pessoa do próprio Jesus. Quando Jesus não considera ser igual a Deus, quando ele não cria apego a isso,
mas ele se compromete em obedecer à vontade de Deus, Jesus está focado em obedecer a Deus, em atender ao interesse de Deus. Jesus não está buscando interesse próprio. Jesus não veio à terra porque de alguma forma ele olhou para a terra e falou assim: eu quero ir lá passar um tempo lá, eu quero me encarnar, eu quero viver todo esse processo. Não, ele atendeu esse interesse de Deus. Mas Jesus também viveu esse interesse que é o nosso interesse, não é verdade? Estando perdidos, quem é que não queria ser salvo? Quem é que não precisava, entendendo que precisava de um Salvador, que queria um Salvador? Era esse o interesse de Jesus? Não, esse era o interesse de quem precisava de um Salvador. Então a atitude de Jesus é essa de abrir mão daquilo que ele era, de não ter apego a isso para cumprir o interesse de outrem, não é verdade? E é isso que é o exemplo de Jesus que nós vemos aí registrado quando o versículo 6 nos diz. Versículo 7 ele vai dizer assim: ele não se apegou ele não considerou ser igual a Deus como algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E aqui, gente, a gente tem algo muito interessante, muito profundo dentro desse assunto que nós temos visto esse dia. Na semana passada nós vimos que a atitude do homem foi qual? Ele era homem, mas ele quis ser igual a Deus, ele se elevou, ele se exaltou, ele quis tomar decisão, ele quis ficar à altura de Deus. Essa foi a atitude orgulhosa do homem, de se elevar, de se colocar acima do que ele realmente era, de pretender se colocar à altura de Deus. Mas Jesus, ele vive o inverso. Jesus, ele se rebaixa. Jesus, ele se inferioriza para viver isso que nós vemos aqui. Ele se rebaixou quando ele se colocou na altura dos homens, porque ele estava ali, ele sendo Deus se coloca à altura dos homens. E nós vemos então a atitude de Jesus, uma atitude de humilhação, ou seja, uma atitude contrária à do se exaltar. E esse sentido do se esvaziar a si mesmo que o texto nos traz, isso aqui é muito profundo. Na teologia é a doutrina da kenosis, é a doutrina do Jesus se esvaziar de si mesmo. Isso aqui é muito profundo. Porque Jesus, ele era o governante do universo, vamos entender assim. João 1,3 vai dizer que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, por intermédio de Jesus Cristo. Isso tem a ver com o primeiro estado na teologia chamado de pré-existência. Jesus, na sua pré-existência gloriosa, tudo por meio dele se fez. Colossenses também capítulo 1, versículo 16, vai falar sobre essa supremacia de Cristo, do qual tudo foi feito por meio dele e para ele, ou seja, essa atitude maior, grandiosa, gigantesca. Então nós estamos falando do Senhor do universo, nós estamos falando de Deus, de Jesus, que ele se esvazia, porque ele se esvazia e se coloca na condição de servo. A NVI vai chamar servo, a NVT, já aproximando mais do que o grego traz, ela vai trazer da tradução do doulos lá no grego, vai falar na condição de escravo. Foi assim que Jesus veio. E ele esvaziou da sua glória. É algo como assim, sabe quando a gente vê alguém que tem todos os motivos para se defender, para se colocar diante de alguma situação, e a pessoa abre mão, a pessoa vai no silêncio e acata e recebe tudo aquilo que ela não merecia, mas por pretender algo maior, ela vai naquela atitude? É assim que a gente poderia de alguma forma tentar entender esse esvaziamento do qual nós vamos ver. Jesus, governante do universo, ele vem e ele vive esse primeiro ato, esse primeiro entendimento de humilhação profunda, do qual ele fez ao pura e simplesmente se encarnar, ser encarnado para viver o propósito de Deus. Essa humilhação que é contrária ao se exaltar. E ele se esvazia, ele não considera coisas que ele poderia considerar, porque ele está levando em conta coisas muito maiores. O versículo 8 vai continuar falando sobre esse processo da humilhação de Jesus, que não se resume a isso, mas é uma evolução, é uma crescente. Ele vai dizer assim: e
sendo encontrado na forma humana, ou seja, o governante do universo, aquele que nele foi criadas todas as coisas e para ele foram criadas, ele agora se encontra na forma humana. Ele humilhou-se a si mesmo, como? Em vida também, porque a vida toda de Jesus vai demonstrar uma evolução, uma caminhada de humilhação. A Bíblia vai dizer, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Nós podemos reparar esse processo de lances e lances de Jesus vivendo essa atitude de buscar viver a humildade por completo. Ele é o Senhor do universo que se encarna. Depois ele vive uma vida de humildade, não uma vida de ego, de orgulho, com manifestações do orgulho, mas uma vida de humildade. Nós vamos ver. Primeiramente nós vemos que dentro do plano de Deus, Deus concede a Jesus ter um nascimento humilde, porque ele nasceu numa manjedoura. E ele não nasceu numa manjedoura porque no seu tempo todos os bebês nasciam numa condição tão rústica, num curral. Não, ele nasceu porque ele estava numa situação adversa, mas ao invés de ter podido nascer num palácio, num principado, em meio a condições de honra, não, ele nasceu num curral. Ele não nasceu de uma realeza, de uma família da aristocracia do seu tempo, uma família abastada do seu tempo, mas ele nasceu numa família humilde, Maria e José. Uma família humilde, foi ali que Jesus nasceu. Jesus viveu uma vida de refugiado, a gente pode dizer assim, porque logo nos seus primeiros dias de vida, ele é obrigado a ir com a sua família para o Egito. E ele não foi porque ele queria passar algum tempo ali. A sua família queria passar algum tempo ali, mas ele foi porque eles estavam em fuga para protegerem as suas vidas. E quando ele volta, quando a família de Jesus volta, eles não voltam para Jerusalém, que era a capital de Israel, para o centro metropolitano, para o lugar de importância, mas eles voltam para o interior, eles voltam para um lugar que o pessoal nem dava crédito, um lugar, uma cidade chamada Nazaré da Galileia, um lugar esquecido, um rincão do território de Israel. É ali para o lugar do qual Jesus volta. Então a gente vê logo nos primeiros lances e momentos de vida, Jesus vivendo uma vida que não era nada prestigiosa em termos humanos, mas uma vida condicionada à humildade. A gente vê que Jesus, ele seguiu o ofício do seu pai sendo um carpinteiro, e a Bíblia vai nos dizer também que em vida ele não tinha nem onde repousar, onde reclinar a sua cabeça, ou seja, ele não tinha uma residência própria, ele não morava em meio a muitas posses, ele não tinha muitas possibilidades, mas Jesus tinha uma vida humilde. Jesus vive uma vida na qual a humildade ela é mantida. Jesus, ele vive uma vida de obediência, e a obediência é uma condição de subordinação, de sujeição, e Jesus vive essa vida. Quando Jesus está com 12 anos ali no templo, e ele fica para trás quando seus pais voltam e falam, por que você está aqui? Para um garoto, para um menino de 12 anos do tempo de Jesus, 12 anos já era a idade da qual Jesus já poderia tomar suas próprias decisões. Jesus poderia chegar e dizer assim, olha, quer saber, pai, mãe, Maria e José, eu quero ficar aqui, eu quero ficar dialogando com os mestres da lei, eu quero passar um tempo com eles aqui, eu já tenho 12 anos, eu já tenho a possibilidade de tomar minhas decisões, porque eu posso ficar aqui. Mas o texto bíblico vai dizer que Jesus em tudo ele era obediente aos seus pais. Está lá em Lucas 2:51. Ele era um filho obediente, ele era um filho que atendia tudo aquilo que vinha da parte dos seus pais, ele era subordinado. Nós falamos sobre isso a semana passada também. Jesus, ele não caiu em tentação. Ele foi tentado, mas não caiu em tentação. Jesus foi tentado em questões mais básicas da sobrevivência humana, mas Jesus foi tentado com glória, por condições humanas, das coisas que mais atraem os homens, das coisas que mais fazem os homens caírem, ruírem, um poder, com possibilidades, principados. Jesus foi tentado, mas Jesus manteve-se obediente dentro de todo o propósito. Jesus não foi seduzido por aquilo que foi apresentado aos seus olhos, ele seguiu fielmente todo o propósito de Deus. Jesus, ele foi perseguido, ele foi desacreditado, ele foi escarnecido pelo seu próprio povo,
E ele não deixou que isso se tornasse motivo do qual ele pudesse se rebelar, ele pudesse se orgulhar de alguma forma, ficar com orgulho ferido e permitir que aquilo infeccionasse ele de alguma forma nociva, mas ele manteve o seu caminho. A gente vai ver que no Getsemane Jesus tem uma vontade própria estabelecida, mas Jesus ora e diz a Deus: Pai, faça-se a tua vontade, eu estou aqui, eu sou submisso ao Senhor. Eu estou aqui em condição de sujeição, de subordinação ao Senhor. E ele segue obediente até aquilo que o texto vai nos dizer, até a morte, e morte de cruz. A morte de cruz era uma morte vergonhosa no tempo de Jesus. Era uma morte humilhante, era uma morte para os piores bandidos do seu tempo. Não havia honra, não havia nenhum tipo de respeito ligado a quem era enviado a uma cruz para morrer. E até sendo encaminhado à morte, Jesus vive uma vida totalmente ligada a esse esvaziamento, a esse esgotamento de tudo aquilo que poderia ser ligado a um orgulho pessoal. Esse foi o caminho de Jesus, e esse versículo que nós vimos, ele mostra essa progressão de lance em lance, em que em tudo Jesus foi submisso, foi subordinado, foi humilde, foi entregue a Deus. Ele buscou realizar toda a vontade e propósito de Deus. Mas qual foi a resposta de Deus diante disso tudo? Versículo 9 vai nos dizer: por isso, diante de toda essa humildade, diante de todos esses lances, capítulos, momentos, episódios, etapas de vida de humildade de Jesus, diante disso tudo, Deus o exaltou. Deus o exaltou. A mais alta posição nós podemos ver aqui. A semana passada nós olhamos esse apontamento tipológico que é apontado para Satanás lá em Isaías 14, Ezequiel 28, quando fala que Satanás, ele olhou e falou assim: eu subirei até a mais alta posição, eu quero estar lá, eu quero me exaltar. Dentro dessa construção que era ligada àqueles governantes daqueles textos, mas possivelmente apontando para Satanás, foi essa visão, foi esse vislumbre do qual ele desejou. Mas Jesus não, Jesus desceu a ladeira da humilhação, lance a lance, e por ter sido plenamente, perfeitamente obediente, humilde ao Pai, Deus o colocou lá naquele lugar maior, a mais alta posição, e Deus o exalta completamente também diante de toda a humildade de Jesus. Porque é assim, irmãos, que Deus o faz. Em paralelo a esse texto aqui, nós podemos lembrar aqui, 1 Pedro 5, versículos 5 e 6. Ali o apóstolo Pedro ele está fazendo algumas recomendações aos líderes, aos presbíteros e aos jovens. Ele vem dizer algo muito importante ali. Ele vem dizer assim: olha, sejam todos humildes uns para com os outros, porque presta atenção, porque Deus, ele se opõe aos orgulhosos, mas ele concede graça aos humildes. Então Pedro continua: portanto, irmãos, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele ao devido tempo exalte vocês, os exalte. Essa é a compreensão bíblica que nós temos da parte do nosso Deus. Quando nos humilhamos, quando nos esvaziamos, quando nos colocamos diante dele, ele nos exalta, e nós vemos que em Jesus tudo isso foi personificado, tudo isso foi vivido. É um conceito exato. Quando se busca viver a humildade, a resposta de Deus é a exaltação daquele que assim procede. A humilhação conduz à exaltação. A humilhação, para nós, ela tem essa palavra, esse sentido muito vergonhoso, muito pesado, porque ele é vinculado à vergonha. Mas a humilhação que nós dizemos aqui é nesse aspecto de se submeter, de se sujeitar, de se subordinar a Deus e a sua vontade e a sua lei, que é a sua palavra. Isso é fácil? Não é fácil, mas é o caminho que Deus pede, que Deus ensina, que Deus orienta a sua palavra. Nós ainda nos evangelhos vamos ver outras duas referências. Em Mateus capítulo 23, Jesus está falando ali do grande problema ligado aos fariseus e aos mestres da lei. E o grande problema desse pessoal é que eles eram muito presunçosos, eles se achavam demais, eles se achavam superiores. E Jesus vem aqui ensinar acerca desses homens e dizer assim: não sejam como eles, não sejam como os fariseus, como os mestres da lei.
E é meio esse contexto de fazer esse destaque que Jesus, no versículo 12, vai dizer assim: não seja como eles, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, que numa condição de orgulho se elevar, se exaltar, ele será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, este será exaltado. Nas palavras de Jesus a gente vê o princípio bíblico sendo definido. Em Lucas 18, 9 a 14, nós vamos ver um outro episódio dentro de uma parábola que Jesus propõe, do fariseu e do publicano. Diz respeito a um encontro na igreja. 2 homens estavam ali, e havia ali um fariseu que se achava muito bom, muito crente, muito correto, muito adequado. E ele olha lá para o final da fileira, da cadeira, e ele vê ali um publicano, e ele fala assim no seu interior: olha, Deus, obrigado porque eu não sou como aquele ali, mas eu tenho uma vida muito boa, eu tenho uma vida muito notável, eu sou correto, eu sou santo, eu sou digno de estar aqui, eu sou o maior. Mas aí na parábola e nas palavras de Jesus, o publicano ele é aquele que está lá na última cadeira, no canto, clamando, batendo no peito, dizendo assim: Deus, tenha misericórdia de mim, que sou um pecador, que preciso do Senhor. E Jesus pergunta para os seus ouvintes: quem vocês acham que foi justificado em meio a esse encontro, a essa reunião? Aquele que se achava o melhor e o maior, ou aquele que clamava por misericórdia? E Jesus, mais uma vez, em mais essa passagem, ele vai fazer esse destaque sobre quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. É por isso, irmãos, que nós vemos essa resposta de Deus. Diante de toda a atitude de humildade de Jesus, Deus o exalta. E o versículo 9 então nos mostra isso. Lhe deu todo o nome, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Nós vemos aqui uma atitude de Deus exaltar Jesus, e algo que ainda olha para o futuro, um momento que ainda acontecerá, em que todo joelho se dobrará e reconhecerá que Ele é o Senhor, dentro do devido plano e cronológico de Deus. Tudo isso acontecerá em reconhecimento ao Filho de Deus. Mas finalizando aqui, tudo isso, irmãos, tem um propósito, tem uma finalidade, como o texto nos propõe. A humildade de Jesus e a correspondente exaltação de Jesus, feita por Deus, tem uma finalidade, e a finalidade é a glória de Deus Pai. A completa humildade de Jesus leva Deus, o Pai, a exaltar o Filho e torná-lo Senhor. E no que Jesus se torna Senhor e todo joelho se dobre e venha se dobrar, Deus é glorificado, Deus será glorificado, e tudo isso é feito, completado, tudo isso será alcançado, conforme o texto nos diz, para a glória de Deus Pai. Porque quando se pratica, se exercita a humildade como Jesus exercitou, e depois por Deus a exaltação vem como algo acrescentado por Deus, ele é glorificado e o louvor é dado a Ele como autor maior, como escritor dessa linda história. É por isso, irmãos, que nós olhamos para Jesus e vemos e entendemos que Ele é o segundo Adão, o progenitor da nova vida, da nova criatura, e o perfeito Adão, porque Jesus ele não fracassa no propósito de viver uma vida para a glória de Deus. Deus criou Adão, Deus criou o homem para a glória de Deus, mas quando o homem quis se orgulhar, se elevar, se exaltar, se colocar numa condição maior da qual ele era, ele fracassou. Mas quando nós olhamos para Jesus, o segundo Adão, ele foi perfeito. Ele assumiu o caminho de se rebaixar, ele assumiu o caminho da humildade, ele buscou a glória de Deus e alcançou para si mesmo e para os que nele creem a exaltação. A si mesmo porque ele está ao lado de Deus Pai, e a nós que agora nele, em Cristo Jesus, fomos adotados para a filiação de Deus nosso Pai. Esse trecho aqui ele é muito lindo, irmãos, porque ele na teologia discorre sobre esses chamados estados de Cristo, da sua pré-existência gloriosa. Ele vive a sua humilhação, depois ele vive a sua exaltação concedida
por Deus de uma forma maravilhosa, vivendo tudo isso redunda num lugar só, o propósito da glória de Deus. E nós vamos aqui caminhar então para as nossas aplicações dessa noite, pontuais aqui, que dizem respeito a 3 que eu listei aqui para nós nessa noite. Olhando para o exemplo de Jesus, buscando a humildade, lutando contra o orgulho. Primeira delas, nós não devemos considerar ter apego ao que somos. Não podemos considerar ter apego ao que somos. Por quê, pastor? Porque nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Jesus, ele não foi orgulhoso. Jesus, ele não considerou com apego a quem ele era. Ele não ficou preso com apego ao que ele era, mas ele obedeceu a Deus, e nós devemos seguir de igual forma, na mesma atitude de Jesus para com as nossas vidas. Nós somos as pessoas que Deus nos permitiu ser. Deus nos permitiu ter as características que temos. Deus permitiu a gente alcançar as coisas que alcançamos. Deus nos permitiu trilhar os passos de vida que nós trilhamos. E há tanta gente que diante dessa vida oferecida, permitida, concedida por Deus, chega num dado momento que cria um apego a essa vida. Cria uma ligação profunda a essa vida. Cria uma total ligação com o que se é e não se vive o grande propósito de Deus. É o caminho do orgulho, é o caminho da glória própria, é o caminho de se exaltar, é o caminho de querer se colocar na decisão de ser dono da sua própria vida, é o caminho de buscar os seus próprios interesses ao invés de buscar os interesses, o grande e bom propósito de Deus. Por que isso? Porque tem apego a algo que não é seu. Os irmãos sabem que nas últimas semanas a gente vivenciou aqui na igreja, na comunidade, muitos funerais. E algo que nos funerais nos é permitido refletir é que, eu disse isso em alguns deles, irmãos, a nossa vida não é nossa. Ninguém aqui pode assinar uma garantia de que você vai viver até 100 anos. Ninguém pode aqui garantir que você vai viver certamente você garante, você dá conta que você poderá viver os próximos 10 anos. Quem pode garantir isso? Isso acontece porque nós não somos donos da nossa própria vida, por mais que a gente se esconda, por mais que a gente escolha o que vai comer, o que vai fazer, o que vai buscar, o que vai determinar como passos de vida, cuidados, nenhum de nós é dono da sua própria vida. Como a gente pode ter apego, pode querer ser dono de algo que não é nosso? Deus nos deu a vida, Deus nos deu os nossos dias a serem vividos, nós chegamos no cristianismo, conhecemos o nosso Salvador, o nosso Redentor, dizemos para Ele que Ele é o nosso Senhor, dizemos que Ele é o nosso dono, o dono da nossa vida, mas chega num dado momento que Ele é dono, mas calma lá, sou eu que determino os meus caminhos, as minhas decisões, eu, de alguma certa forma, eu tenho uma coparticipação, eu sou dono, em alguns momentos, o dono dessa minha vida fica de canto, porque sou eu que em orgulho que vou definir o que eu vou viver, o que eu vou fazer, para onde eu vou, o que eu vou construir, o que eu vou me empenhar, o que eu vou deixar de me empenhar. Porque tem apego a algo que não é seu. É por isso que há tantos que não vivem, irmãos, uma vida para a glória de Deus, porque estão tão apegados demais ao que não devem se apegar, um caminho do orgulho, o caminho de se elevarem, um caminho de se projetarem como Deus, de dizer assim, eu escolho, eu que faço valer o que eu quero, nem Deus vai me parar, eu estou objetivado, não quero nem pensar sobre isso, porque eu não quero estar sujeito a Deus. Se Deus me pedir algo diferente, eu não quero obedecer, então eu nem quero pensar sobre isso. Tantos que no nosso tempo ficam objetivados, ao invés de submeterem, se subordinarem à potente, à poderosa mão de Deus, eles querem viver a vida conforme os seus próprios caminhos. Eles não buscam ter uma atitude igual a de Jesus, que se colocou humilde. Eles querem se colocar numa atitude de serem igual a Deus e definirem o curso e o rumo da sua própria vida. O primeiro Adão, ele se apegou ao que ele era, ele quis de alguma forma ter o que ele não tinha, e é por isso que ele decidiu buscar ser igual a Deus, buscou querer decidir. Mas o segundo Adão, ele orou no Getsemane e ele disse para Deus, faça-se a tua vontade e não a minha. Eu desapego da minha vida, eu quero o teu querer.
que cumpra-se a tua vontade. Quantos nas nossas vidas, nos nossos dias, têm vivido essa vida, essa realidade de se apegarem? Segunda aplicação para nós devemos ter prontidão para abrir mão da vida por algo maior, porque esse é o exemplo de Jesus Cristo. Nós temos vivido dias em que as pessoas querem dizer: sim, pastor, eu sou o discípulo de Jesus Cristo. Eu sou o discípulo que vai viver a vida igual o mestre Jesus Cristo. Mas pastor, o mestre fez uma coisa e eu vou fazer outra diferente. Tantos que vivem dessa forma, tantos que não estão dispostos a abrir mão da sua própria vida. Jesus se esvaziou, Jesus abriu mão, pretendendo, visando a obediência, o propósito de Deus. Mas no nosso tempo, nos nossos dias, os crentes muitas vezes, muitos deles não querem nem saber a vontade e o propósito de Deus. Porque sabem que se conhecerem o propósito de Deus, terão que abrir mão da sua própria vida, do seu próprio querer. E eles não querem. Eles querem viver a sua própria vida, a sua própria vontade, o seu próprio querer. Não, sou eu que mando aqui, sou eu que estou respirando com meus pulmões, sou eu que mando nessa história aqui. Tantos que não se dão conta, não estão em condições de abrir mão por algo maior. Que algo maior é esse, pastor? É a vontade de Deus, é o propósito de Deus. As pessoas estão se esquecendo disso. Nós estamos vivendo num mundo, numa época, numa geração de valores hedonistas, na busca do próprio prazer, individualista, na busca da própria satisfação, materialista, centrado naquilo que se pode ter, e tudo isso tem a ver com o próprio eu, o meu próprio interesse, a minha própria busca, a minha própria sede. E como você vai poder viver o propósito de Deus, que é um propósito de buscar viver uma vida para a glória de Deus nos dias vagos, curtos, rápidos que estão acontecendo nessa época, nesse tempo? O grande foco dos nossos dias é a busca do ter prazer, do ser feliz, a busca do bem-estar. E esse caminho, irmãos, ele desvia, ele tira o foco da vontade de Deus. Pensa comigo, se Jesus no Getsemane tivesse preocupado com o bem-estar, você acha que Jesus teria ido na cruz por você? Se Jesus tivesse preocupado com o próprio prazer, você acha que Jesus teria descido da glória? Você acha que Jesus teria aberto mão da sua vida? Mas por que o nosso Jesus tem que fazer assim? E nós que dizemos seguidores dele, a história muda. Jesus se esvaziou e se humilhou, tendo em vista algo maior, a vontade de Deus. Ele sabia que a glória de Deus era o que devia preenchê-lo e não sua própria vontade. E toda a vida de Jesus demonstra isso. A expressão maior disso é o Getsemane. Mesmo diante do seu maior desafio, mesmo sabendo que ele ia passar por coisas terríveis das quais ele não merecia, não diziam respeito a ele, e ele nem queria, ele não queria se ausentar, se afastar da presença de Deus, da presença maravilhosa de Deus, na qual Jesus sempre viveu, porque ele foi santo, porque ele não pecou. Ele priorizou obedecer a Deus em prol do propósito da vontade de Deus. Nesse ano, em janeiro, mês de janeiro, nós passamos por uma EBD de férias, voltada para plano de vida, em que a gente frisou essa reflexão sobre o versículo bíblico que diz que aquele que quiser salvar a sua própria vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. O princípio aqui tem a ver com aquele que quiser salvar a sua própria vida, quiser viver o seu próprio governo de vida, o seu próprio projeto de vida para ser feliz aqui, ele vai se destruir na sua própria vida. Mas aquele que pôr essa vida daqui a perder, porque de alguma forma ele está abrindo mão do seu próprio eu, mas se dedicar em obedecer a Deus, ele vai viver coisas indescritíveis, indizíveis, maravilhosas da parte de Deus. E é isso que Deus quer realizar, mas só acontece quando os crentes olham e falam assim: eu quero ser como Jesus, eu quero obedecer à vontade do Pai, eu vou abrir mão do meu eu, do meu ego, da minha vontade, não terei apego, terei prontidão para viver uma vida movida por algo maior que a vontade, que é o propósito de Deus, porque a vontade de Deus é boa, é agradável, é maravilhosa, é melhor que a minha, não se compara àquilo que eu posso pensar, dá conta daquilo que Deus me preparou para ser, para viver, e é por isso que eu vou buscá-la. Mas tantos que às vezes estão tão centrados na sua própria vontade, na sua própria concepção,
no seu próprio pensamento, não conseguem parar para ter esse rompimento do qual está sendo proposto para nós. Nós estamos vivendo dias difíceis, irmãos, porque até na anunciação do Evangelho tudo está muito comprometido. Essa semana eu estava assistindo a televisão até altas horas da noite, estava vendo um desses programas de algumas igrejas que são transmitidos ao longo da madrugada, e a mensagem que é pregada é totalmente voltada para a vida do aqui e agora, é totalmente centrada em busca do prazer para essa vida. Eu fiquei estarrecido quando até no momento da ceia do Senhor, a ministração da ceia foi feita visando o que? Olha, está aqui o sangue de Cristo que vai garantir um ano de sucesso para você. Porque é uma mensagem que faz sucesso, é uma mensagem que é atrativa aos ouvidos, que é uma mensagem que atrai os homens, porque todo mundo quer se dar bem, todo mundo quer alcançar êxito, todo mundo quer ter bons momentos, mas essas coisas não devem ser a nossa prioridade de vida. Como assim a gente vai comprometer o que há mais precioso da parte do Senhor, que é a vida, é a obediência a Ele, trocando pelo efêmero, temporal desses dias, dessa época, dessa geração? Mas até a pregação da palavra, ela em muitos lugares está tão comprometida porque os homens não estão querendo saber do grande propósito de Deus para as suas vidas, eles não querem abrir mão das suas vidas por algo maior, eles não têm essa prontidão, eles não querem se voltar a isso, estão buscando a glória própria, a realização própria, não estão buscando a glória de Deus, eles não estão vivendo movidos por algo maior, mas eles estão buscando algo do tamanho deles próprios, que é a glória própria, buscando a exaltação de si mesmos, ou seja, o orgulho, o estar bem, o estar em boas condições. Mas é triste porque a Bíblia aqui, nós lemos aqui, quem se exalta será humilhado. O terceiro ponto dessa noite aqui, finalizando, quando nos humilhamos, irmãos, Deus nos exalta. Por que Deus nos exalta? Porque Ele é glorificado, porque quando nós nos humilhamos, nós dizemos assim, não há mérito meu, não tem a ver comigo, não fui eu quem fiz, não sou eu o escritor dessa história, não sou eu o autor disso tudo aqui, mas eu sou o servo de uma história que alguém escreve, essa história é boa, é por isso que Ele me exalta, e é por isso que o grande autor da história, Ele é glorificado ao final das contas. O grande objetivo disso não é a gente buscar a humilhação porque a gente está de olho em ser exaltado por Deus, não é isso. Mas o coração quebrantado e contrito, que nem nós vimos aqui ao começo do culto, é aquele coração que vai se render ao Senhor, que vai dizer, Pai, venha me conduzir à Tua vontade, ao Teu propósito, eu me submeto a Ele porque eu reconheço que Ele é bom e eu desejo Ele para mim. E quando nós nos humilhamos, Deus é exaltado, a glória dEle. E quando Ele é exaltado em nós, a glória dEle nos abençoa, porque nós fomos feitos para isso. É como no exemplo que eu dei na semana passada, da garrafa, ou outro que eu proponho aqui, da lua. É maravilhoso nós olharmos à noite e vermos a luz da lua brilhando, não é? Só que a lua, ela é bela daquele jeito, não é porque ela tem uma luz própria. A lua, ela reflete a luz que vem do sol. Se a lua, ela perde contato com o sol, ela não tem nada a exibir dela própria. Somos assim nós e o nosso Deus. Nós somos abençoados de uma vida gloriosa, abençoada, exaltada, quando nós estamos em contato com Deus, quando nós nos humilhamos, quando nós nos abrimos mão por completo, deixamos Ele nos tomar, e a luz dEle, a bênção dEle, a glória dEle vem, toma nossas vidas e nos torna como astros no universo, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer nas palavras do Novo Testamento. É isso que nós devemos pensar assim, esse contato abençoador da parte de Deus e com Deus. Nós somos feitos para refletir a beleza de Deus, a glória de Deus, e nós só fazemos isso quando nós estamos junto dEle, rendidos a Ele, sujeitos a Ele, quando abrimos mão do nosso próprio orgulho para refletir a luz dEle. Tem uma frase muito conhecida de John Piper que eu gosto bastante, ela diz assim, Deus, Ele é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Quanto mais satisfeitos nós estamos nele, ou seja, submissos a ele, desejosos
pelo propósito dEle, pelo plano dEle. Quanto mais nós estamos buscando a vontade de Deus e mais nos submetemos a isso, mais a glória, a presença, a bênção do estar dEle se manifesta em nós e mais Ele é glorificado. Nós somos abençoados, nós somos felizes por conta dessa vivência, por conta dessa experiência maravilhosa. Mas tantos não querem viver isso, tantos hesitam nesse caminho. Eu ainda menciono aqui o que o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, vai nos dar como uma maravilhosa referência nisso aqui. Tem a ver quando João Batista testemunha sobre Jesus. Tinha muita gente olhando para João Batista, achando que ele era o Messias, que ele era o que estava por vir. E quando João Batista vai explicar, vai testemunhar acerca de Jesus, ele vai dizer: olha, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, é necessário que ele seja glorificado e exaltado e que eu me submeta, que eu mostre a glória dele na minha vida, sendo totalmente humilde, submisso a ele. É necessário que ele apareça e que eu suma de vista, que as pessoas saibam que não tem a ver comigo, com o que eu faço, com o que eu produzo, mas tem a ver com a ação abençoadora, guia de Deus na minha vida. E assim que nós somos abençoados, por refletir a glória dele. Irmãos, nós precisamos pensar e entender que Deus não manifesta a sua glória em gente orgulhosa. Se você está buscando o seu próprio orgulho, você só vai tentar mostrar um brilho que você não tem, uma glória que você não tem, e você produzirá a sua própria destruição, porque Deus se resiste aos orgulhosos, Deus se resiste aos soberbos. É por isso que nós temos que lutar e acabar com todo indício, toda possibilidade de orgulho que possa ter e haver nas nossas vidas, nas nossas caminhadas de vida, e buscar dar glória a Deus somente, buscando viver para o louvor da glória dele. E isso, dar glória a Deus, não acontece num ambiente de orgulho, não acontece numa vida cheia de orgulho, não acontece numa vida cheia do seu eu brilhando, porque o orgulho sempre tem a ver com a glória de alguém que não é Deus. E Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Deus, Isaías 42:8 vai dizer que Deus não tolera ídolos, porque ele não divide a glória dele com ninguém. E nem com você, nem com o próprio ídolo do qual você possa se tornar de você mesmo. E como nós vimos aqui, fica essa reflexão profunda sobre orgulho em pensar que a nossa atitude deve ser a mesma de Cristo Jesus. Uma atitude de humildade, uma atitude visando a glória de Deus, porque em Jesus nós vemos essa progressão dele se humilhar, se render, se submeter completamente a Deus, e em meio a tudo isso, Deus o exalta e Deus é glorificado, como é o propósito de toda boa história da parte de Deus. E a nós fica essa reflexão sobre abandonar o nosso orgulho, pensar que Deus cresça em nós, que o exemplo de Jesus cresça em nós e nós diminuamos, que a glória dele venha e não seja ofuscada por qualquer tentativa do nosso eu querer protagonizar, querer brilhar, querer construir alguma coisa que nós não podemos construir de nós mesmos. Nós devemos pensar, segundo o exemplo de Jesus, viver essa vida para o Pai, para os propósitos do Pai, para a glória dele e a bênção, a alegria, a propósito profundo nisso. Porque quanto mais rendemos a nossa vida ao senhorio de Jesus Cristo, mais a glória nos inunda, nos faz brilhar a glória que é dele, e nós somos abençoados, porque vivemos a exaltação de estarmos em Deus, no propósito de Deus, cumprindo a vontade de Deus, e não há lugar melhor do que se estar, senão esse. Abaixe a sua cabeça, vamos orar nesse instante. Antes que eu ore, eu te convido você a pensar a sua vida, pensar no seu coração, porque às vezes é fácil, como eu sempre repito aqui, é muito simples dizer: pastor, eu sou discípulo de Jesus, pastor, Jesus é o meu mestre. Só que não haverá o grande propósito de Deus na sua vida se houver em você a concorrência com o senhorio de Jesus na sua vida. Não haverá a manifestação da glória de Deus se há orgulho na sua vida. E o nosso exercício aqui, como eu tenho dito desde o domingo passado, não é pensar
quem é orgulhoso e quem não é, e eu faço parte dos que não são, mas o nosso objetivo é deixar que o Espírito Santo perscrute o nosso coração e mostre todo o rastro, todo o ranço de orgulho que possa haver nas nossas vidas, porque todo orgulho nos afasta de Deus, todo orgulho concorre com a glória de Deus, e nós temos que ser simplesmente canais livres, dos quais a glória de Deus flua. Nós somos feitos para brilhar, mostrar o louvor da glória de Deus, e é assim que deve ser a nossa vida. O exemplo de Jesus mostra por completo tudo isso. E como a gente vai viver uma vida diferente dessa? Como a gente vai querer ser cristão, não vivendo esse exemplo que a Bíblia deixa claramente para nós, do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo exemplo que Jesus Cristo nos deixou em Sua vida, obrigado pelo que o registro aos Filipenses nos aponta maravilhosamente do exemplo que Jesus Cristo foi para as nossas vidas. Pai, é sobre o orgulho e sobre o orgulho que está em nós, o orgulho que faz brigar pelo nosso eu, o orgulho que faz a gente tantas vezes querer nos seduzir a buscar uma vida que conforme tudo aquilo que a gente quer, o orgulho que não quer que a gente queira conhecer os propósitos de Deus, o orgulho que nos atrapalha de obedecer, de seguir aquilo que o Senhor deseja para nós, o orgulho que quer nos fazer brilhar, que quer nos ver a nossa própria glória aparecer para as pessoas, o orgulho que não quer dar glória a Cristo, o orgulho que não entende que tudo que somos, tudo que temos, tudo que experimentamos vem do Senhor, passa pelo Senhor também, visando a Tua glória também, o orgulho que nos afasta do Senhor. Assim como é o exemplo de Jesus Cristo, nós somos chamados para ter uma atitude igual ao nosso Mestre, uma atitude de humildade, uma vida de propósitos, uma vida que não se apegue àquilo que não devemos nos apegar, porque não somos de nós mesmos, as nossas vidas, elas são do Senhor. Se dizemos com a boca que o Senhor Jesus é o nosso Salvador, se cremos com o nosso coração que Ele é Senhor, nós somos servos, a nossa vida não nos pertence mais. Como podemos assim entender apenas aquilo que tem a ver com o nosso próprio eu? Pai, desmantele toda existência, permanência, todo lastro de orgulho que possa haver nas nossas vidas, nos nossos corações. Que cada um aqui possa olhar para dentro de si e falar: Espírito Santo, me mostre onde eu tenho sido orgulhoso, onde eu tenho sido vaidoso, presunçoso, arrogante, altivo, soberbo. Me mostre como eu defendo tanto o meu eu, como eu me ofendo tanto, como eu me chateio tanto, quanto eu luto tanto para aparecer, para brilhar, para estar em evidência. Porque nós devemos lutar é pela Tua evidência, é a Tua glória que é linda, é a Tua beleza que é majestosa, é ela que nos interessa, que deve nos interessar, Pai. Que Teus filhos queiram mostrar a beleza do Jesus Salvador, lindo em amor, que pobre se fez por amor para nos salvar, do Deus, autor da história da nossa redenção, visando nos tirar das trevas, que enviou o Filho, para que em justiça, em santidade e em amor, fizesse tudo possível, e a gente tivesse nova vida. Essa é a beleza do qual vivemos. Na nova vida em Cristo nós existimos a partir daí, devemos viver a partir disso, visando glorificar o Senhor de todas as maneiras. Então que a gente não fracasse, Senhor Deus, que nós caminhemos segundo o novo e perfeito Adão, Jesus Cristo, que viveu para a Tua glória, se humilhando, se colocando submisso, subordinado a Ti. Que a gente não queira se elevar, se exaltar, mas que o nosso caminho seja de se humilhar, o caminho da humildade, como Jesus, nosso exemplo, o fez. É assim que nós oramos, é assim que nós rogamos nessa noite, e o fazemos no nome santo de Jesus. Amém.